Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para os da noite. Sejam outra vez, bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju. Meus queridos e minhas queridas, nos nossos vídeos anteriores, o 37 e o 38, no 37 nós tratamos dos juros simples, capital e juros simples. E no 38 nós tratamos de capital e juros compostos. O nosso trabalho de hoje, ele é uma complementação desses dois. Porque agora nós vamos partir para um outro ponto de vista, que é a questão das aplicações financeiras. Porque todas as aplicações financeiras, elas são feitas com base nos juros compostos e não nos juros simples. Embora nós possamos converter uma taxa de juro composto numa taxa de juros simples. A gente pode fazer essa conversão. Mas nós temos que avançar. E eu mostrei para vocês que a diferenciação que há entre o juros simples e o juros composto está na forma como eles se valorizam. Enquanto o juros simples se valoriza sobre o capital inicial, sempre sobre o capital inicial. O juro composto se valoriza sempre sobre o capital acumulado a cada período. Como ele vai se valorizar sobre o capital acumulado, o juro ele se torna um juro sobre juro. E daí o crescimento, a valorização é muito maior. Tanto é que nós colocamos este pequeno gráfico aqui, vejam, o juro simples ele evolui linearmente. E o juro composto é exponencialmente, exatamente por esse motivo. Vejam, enquanto no juro simples nós temos, olha aqui, ó, a taxa de juro que se multiplica pelo número de vezes em que ela é calculada. Vejam esse N. Então é como se estivesse sendo somado, claro, né? No juro composto, nós temos a taxa de juro elevado a N. Portanto, ele vai se multiplicar várias vezes por si mesmo, no número que for necessário. Ótimo. Essa é a base do raciocínio. Agora nós vamos ver as aplicações financeiras hoje. Vamos lidar com um exemplo de uma aplicação financeira básica, que é a poupança. Façamos um primeiro histórico da poupança. A poupança ela foi criada no século XIX pelo imperador Dom Pedrito II, junto com a assessoria dele. E o motivo era criar um pecúlio de tal maneira que preservasse a renda daqueles que seriam os seus aplicadores. E essa ideia básica persiste até hoje. Naquela ocasião, era conferida uma taxa de juros de 6% ao ano, já na forma da lei, como Dom Pedrito aplicou já no século XIX, quando ele funda a Caixa Econômica. Então, uma coisa muito curiosa é quando as pessoas dizem que a poupança não dá nada. Mas não dá não, mas não dá mesmo. Porque ela não foi concebida para ser uma coisa altamente lucrativa, não foi. Ela foi feita para preservar um capital e de tal maneira que aqueles seus aplicadores, no momento de aperto, num momento de necessidade, no momento em que as coisas estão muito difíceis, tivessem como se socorrer. Essa que é a intenção como a poupança foi concebida no século XIX e permanece até hoje. Então, é um erro se pensar que alguém enriquece com isso, com a poupança. Não, porque ela não é feita com essa finalidade. E depois do Plano Real, ou melhor dizendo, já depois do Plano Real, as taxas de juros elas estiveram numa proeminência muito grande.
de uma valorização muito grande. Mas agora, à medida que a taxa de juros, especialmente a chamada taxa de Selic, vai caindo, essas aplicações que rendem juros vão ficando menores. E isso afetou todas elas, todas as formas de aplicação financeira, quando se envolve taxa de juros. E a poupança não vai ser diferente. Então, quem quiser, por exemplo, altos rendimentos, agora, no contexto que nós estamos vivendo, não vai ser na renda fixa, aquela que é remunerada por taxa de juros. Tem que ser, principalmente, nas bolsas de valores, que é outro mundo, que é outro universo, que eu não estou abordando agora. Muito bem. Então, como nós estamos falando a respeito de aplicações financeiras, o que nós vamos tratar? Olha, a poupança. A poupança com uma taxa de rendimento de 0,11% ao mês. Isso dá uma taxa de valorização de 1,32%, vai chegar perto de 1,4% ao ano. E a nossa taxa de inflação está em 2,13%, aquela que é medida pelo IPCA. Ora, agora nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de inflação, especialmente nos alimentos. E essa inflação dos alimentos, ela vai inchar essa inflação. Então vejam que a poupança, ela está realmente perdendo, até que o Banco Central decida mexer nos juros que vão remunerar a poupança. Vamos para frente. Nessas aplicações financeiras, eu também tenho uma expressão algébrica, que é essa expressão algébrica aqui, que parece ser uma coisa muito complexa, mas não é tanto assim. O que nós temos? ECM é o montante final. É aquilo que uma determinada quantia vai me render, que eu vou aplicar todos os meses, e ela vai ser multiplicada por uma determinada taxa de juros. Aqui nós temos, entre esse colchete aqui, ó, o que existe? Nós temos a taxa de juro, 1 mais i elevado a n, temos menos 1 sobre i. Não se preocupem com isso. O que eu quero dizer é que isto aqui vai funcionar como um multiplicador. É isso. Que vai multiplicar aquele capital que você vai depositar todos os meses. E vamos supor que seja sempre uma quantia fixa. Digamos que você vai colocar todos os meses 1.000 durante um ano. Em janeiro 1.000, fevereiro 1.000, março 1.000, abril 1.000, maio 1.000 e assim por diante até dezembro. Muito bem. Então aqui vamos pegar essa taxa de 0,11. Opa! E essa taxa de 0,11, deixa eu corrigir aqui. O que é 0,11%? É 0,11 partes de 100. 0,11 partes de 100 dá 0,0011. É esse número aqui que vai ser a nossa taxa mensal. Este número decimal pula para cá. E, ao pular para cá, ele se soma com 1. Então dá 1,0011, agora sim elevado a 12, que são 12 meses. E isto aqui, menos 1, dividido pela própria taxa. A gente pode chegar na dedução dessa expressão, mas não é a nossa preocupação agora. Nossa preocupação agora é nós demonstrarmos qual é o valor que nós vamos ter no final. Então vejam, todos os meses, esse C aqui, o que ele é? Esse C é o capital que eu vou aplicar todos
os meses. E isto aqui, essa coisa assim meio escabrosa, né, é o nosso multiplicador. Então, com essa taxa de 0,11% ao mês, de quanto vai ser o nosso multiplicador anual? É isso agora que nós vamos fazer um cálculo, e daí vamos fazer um abracadabra, uma rápida pausa. Voltando, meus queridos e minhas queridas, ao nosso cálculo, o que nós temos? Aqueles números que eu tinha aqui entre colchetes virou um coeficiente. Esse coeficiente que na verdade esse coeficiente significa um multiplicador. De acordo com a inflação agora, com a taxa da poupança, que é 0,11. Esse multiplicador, em 12 meses, dá 12,072. Agora, como eu já tenho um multiplicador, eu posso utilizar daí, e você também pode, fazer isso calculando com qualquer valor que você queira aplicar. Digamos que você queira aplicar ao mês 100 por mês. R$100 todos os meses na poupança. 100 vezes 12,072. Digamos que você queira colocar 150. 150 vezes 12,072. Que seja 200 todos os meses, durante 12 meses. 200 vezes 12,072. E assim por diante. Eu apenas estou facilitando para vocês, dando um multiplicador agora, de acordo com a poupança, mais ou menos do mês de agosto agora. Agosto para setembro. Muito bem. Então eu vou lá colocar todos os meses R$1.000. Esses 1.000 eu multiplico por 12,072, vai dar quanto? 12.072. Então quer dizer, se eu aplicar todos os meses na poupança R$1.000, no final eu terei quanto? 12.072. Vejam, vai ser um rendimento realmente muito pequeno, muito baixo. Por quê? Porque se eu colocar, digamos, eu fizer todos os meses R$1.000, em 12 meses nós teremos 12.000 reais. 12.000. Quanto é que eu estou ganhando acima qual é o meu rendimento que eu estou tendo? 72. R$72 é o que eu vou ganhar num ano. É isso aí. É esse meu percentual. É isso que eu vou ter. Então veja, é um rendimento pequeno? É, sem dúvida. Mas se você precisa com urgência de uma soma, de um valor, está ali na poupança. Porque foi para isso que a poupança foi idealizada. Ela foi idealizada para dar segurança e para preservar minimamente o capital, o pecúlio daqueles que vão fazer uma aplicação financeira das pessoas comuns. Né? É essa que foi a concepção, é essa que foi a ideia fundamental de quando a poupança, a caderneta de poupança, ela foi idealizada. Ora, então veja, nós temos 12.072 e esse 72 é que representa o rendimento da poupança. Então quer dizer que nós devemos jogar fora a poupança? Não. Porque se vocês notarem bem, vocês vejam que nós estamos atravessando uma crise muito brava, muito poderosa, que há muito agravada também pela pandemia, mas isso também tem o seu período, nós vamos ter que ter muita paciência, né? Muita determinação, muito cuidado uns com os outros, um período de solidariedade que nós temos que desenvolver. Bom, então nós estamos vivendo esse momento, e esse momento, por exemplo, os preços caíram muito. Por exemplo, de imóveis, porque eles não conseguem se sustentar. Então quem tivesse pelo menos até mesmo um certo dinheiro na poupança, assistiu uma série de preços caírem. Então,
ela, num instante como esse, você tendo um capital preservado, você pode aplicar comprando algo em função do quê? De um preço, por exemplo, como foi o caso dos imóveis, que sofreu uma redução, porque as pessoas não estão podendo sair de casa. Então, vejam, essa questão das aplicações, a gente também tem que saber enxergar. E isso mostra, por exemplo, que a poupança não é, assim, digamos, de todo ruim, porque a gente deve ter lá um determinado recurso para essas urgências. E depois, sim, quem quiser e quem puder, ter também outras formas de aplicações que vão ser as altamente lucrativas, né? Então, você deve ter não apenas uma forma de rendimento de alto lucro, mas também uma forma de rendimento, de preservação e de segurança. Lembrem que o seguro morreu de velho e do mesmo jeito ele morreu. E nós precisamos saber ponderar as coisas, ver qual é a medida de poupança, qual é a medida que vai nos oferecer aquelas aplicações em bolsa de valores e assim por diante. Hoje eu me entreti, né, em mostrar para vocês exclusivamente essa aplicação financeira denominada caderneta de poupança com o seu respectivo cálculo. E se vocês quiserem ter uma noção, eu já calculei aqui para vocês o nosso multiplicador. Basta vocês, então, fazerem o cálculo restante da quantia que quiserem aplicar ao mês. A vantagem que tem a poupança é que não incide nenhum tipo de imposto sobre ela e não incide sobre ela qualquer forma de pagamento que reduza o seu rendimento. Muito bem, meus caros, meus queridos e minhas queridas, hoje eu fiz uma apreciação para vocês muito simples, me atendo para a questão, uma das questões mais importantes, e eu espero que vocês tenham gostado daquilo que eu procurei lhes explicar com a maior clareza possível, e eu espero vê-los numa próxima oportunidade, onde na outra nós vamos falar daí a respeito do segredo dos bancos. Que daí nós vamos utilizar esta expressão aqui que eu apaguei para a gente entender como é que é o funcionamento do sistema bancário. Que mesmo, muitas vezes, numa situação de crise grande como nós estamos vivendo, eles continuam lucrando. Um dos segredos eu já contei para vocês, que é um segredo que não é um segredo, né? É a mágica, por assim dizer, dos juros compostos. Então, meus queridos e minhas queridas, por favor, tenham paciência, que no nosso próximo trabalho, nós vamos lidar com como é que os bancos funcionam, como é que é essa estrutura aparentemente misteriosa que faz com que eles tenham ganhos extraordinários à frente das empresas e liderando o universo dos rendimentos, né? das valorizações das empresas. Então, meus queridos e minhas queridas, quem gostou, por favor, dê o seu like e nós vamos nos despedindo de vocês. Até uma próxima ocasião. Até!